ler para não tomar muito tempo, que diz assim: disseram-lhes: onde está Sara, tua mulher? Ele disse: ei-la aí, está na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. Louvado seja o nome de Jesus. Posso sentar em nome de Jesus Cristo? Louvado seja Deus por estarmos aqui na presença do Senhor. Temos que estar na presença e sempre atento no que o Senhor fala com a gente. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro quero agradecer ao Senhor por esse momento de estar aqui na presença dEle, de estar aqui na casa, de estar aqui congregando com os irmãos. E também quero agradecer aos irmãos por terem orado por mim quando eu estava enfermo. Louvado seja o nome do Senhor. Tem uns 10 dias atrás que diz uma pedra no rim, né? E pedra no rim, irmão, dizem que é pior que dor de parto. Diz que a minha irmã, segundo hoje ela já teve, ela falou que ela já teve 3 filhos, falou que é pior que dor de parto. Pior que dor de parto. Aí eu estava, saiu uma pedra, pensei uma dorzinha fraquinha, daqui a pouco aumentou. Fui na UPA. Eu cheguei na UPA, remédio na veia. Tomei remédio na veia na segunda-feira. Quando foi na terça-feira, fui aqui na UBS, fiquei até 5 horas da tarde, tomando 5h30, tomando medicação também. Porque só para com medicação, essas coisas assim. Mas Deus é o Deus do impossível. Deus, quando a igreja ela começa a orar, começa a clamar, não importa a distância que a pessoa está, pode estar no Ceará, mas Deus ele vai e ouve a oração da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a igreja, quando ela está orando, ela está em comunhão. Quando ela ora a Deus, ela ouve a oração da igreja. A Bíblia diz que quando Pedro ele estava ali preso, estava ali encarcerado, a Bíblia fala que Pedro se encontrava preso, mas diz a Bíblia que a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa a distância, eu não sei por quem você tem orado, aleluia, eu não sei onde mora, se está perto de você, não está, mas o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. O Deus é o Deus que Ele pode fazer além daquilo que você imagina, além daquilo que você pensa, Ele faz, Ele vai e faz. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo muitas vezes nós passando por dificuldade, não tendo força para orar, o Senhor ele vai e faz o milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Jó, quando ele estava ali enfermo, diz a Bíblia que ele, se você ver, falasse que Jó, ele não murmurou, mas muitas vezes ele murmurava também. Muitas vezes Jó, ele reclamava também, porque, irmão, a gente é homem, vocês são mulheres, o que acontece? A gente é falho também. Mas diz a Bíblia que quando Jó, ele começa a orar, mesmo enfermo, diz que quando ele começa a orar pelos seus amigos, Deus foi e restaurou a vida de Jó. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo você estando fraco, você, aleluia, até não tem forças para caminhar, mas não deixe de orar pelo teu irmão e pela tua irmã, não. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque Deus é o Deus do impossível. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí, esses dias aí atrás, eu estava, veja bem o que estava acontecendo. Eu estava acordando de madrugada, e por volta de 3 horas da manhã, e estava me dando uma dor de cabeça. Estava uma dor de cabeça aqui atrás, né? E ficava assim, ó, dava aquela chuchada na cabeça. Ficava chuchando, aquela chuchada. Meu Deus, que cabeça é essa? E aí, eu me levantava, quando eu levantava cedo, deitado e doendo.
veja bem, isso passou uns 4, 5 dias assim. Às vezes um dia dava dor de cabeça, no outro dia não dava. Aí quando foi a semana passada, estava acordado, e a Helena estava acordada, eu falei para a Helena assim: estou com dor de cabeça, dor de cabeça. Aí a Helena falou para mim assim: vai lá tomar água. Aí veio assim no meu coração: toma remédio, né? Aí fiquei assim, tomar remédio. Como é que Deus dá as estratégias pra gente? Aí Deus falou no meu coração: coloca a mão na tua cabeça e olha. Aí eu coloquei a mão na minha cabeça e comecei a repreender aquela dor de cabeça naquele momento. Falei: eu repreendo essa dor de cabeça em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Aí me levantei, fui no banheiro, a dor de cabeça, ó, foi embora. Mas isso é Deus que faz, irmão. Às vezes Deus colocou nas tuas mãos para você orar por você também. Muitas vezes queremos orar pelos outros e não queremos orar por a gente mesmo. Às vezes a gente está enfermo e fala: se o irmão estivesse aqui para orar por mim. Não, e você? Deus não colocou nas tuas mãos autoridade para você orar. Deus tem colocado nas tuas mãos autoridade para você orar e repreender. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós não. Primeira coisa que vem na cabeça é o quê? Tomar remédio. Deu uma dorzinha de cabeça, vou tomar logo um remédio. Ora primeiro, irmão. Ora primeiro. Se você não ficar melhor, você toma um remédio. Quem sabe Deus quer despertar um dom que está em você e você não sabe. Você só sabe orando. Você só sabe orando. Aí aquela dor de cabeça, eu falei: meu Deus do céu. É como se fosse a cabeça dessa rachada assim. E aquilo, meu Deus. Eu me levantava, eu ficava uma hora assim, aquela dor de cabeça, mas não há remédio, nem passava na cabeça. Aí quando deu, já tenho que, graças a Deus, glória a Deus, já tem uns 5, tem mais de semana que não me deu. Louvado seja Deus. Mas isso é Deus que faz. Isso é Deus que faz, que Deus, o Deus que a gente serve é o Deus do impossível. É o Deus que Ele vai além da medicina. É o Deus que, aleluia, Ele enxerga além de você. Louvado seja o nome de Deus. Talvez é o que é. Às vezes são setas que são enviadas. E seta, irmão, remédio não cura não. Seta, remédio não cura não. Seta, quando é seta lançada, filho, você pode tomar o remédio que for, mas não sai a seta. Só sai com oração e muitas vezes com jejum. Louvado seja o nome do Senhor. É assim que acontece. Muitas vezes Deus, Ele quer despertar algo em você. Deus quer despertar algo na igreja do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Voltando aqui para a palavra. Aí Deus colocou no meu coração esse texto que fala de Abraão, que fala de uma promessa, que fala de um milagre. Porque eu não vou falar de promessa. Jesus já falou também de promessa através do pastor. Mas eu quero falar de milagre. Que Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus, Ele ainda continua fazendo um milagre. Basta somente você acreditar e você crer. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Jesus, para fazer o milagre, muitas vezes a gente pensa que demora. Não, mas vem na hora certa, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus, quando Ele, antes desse texto aqui, veja bem, no capítulo 12, o que Deus fala para Abraão? 12, versículo 1 e versículo 2. Ele diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Isso aqui já era a promessa que Deus estava fazendo para Abraão. Para ele sair do meio da terra dele, do meio da sua parentela, não para ele abandonar a sua família aqui. O cristão, ele não pode abandonar a família, mas sempre tem que estar apoiando, sempre tem que estar orientando a família nos caminhos certos do Senhor. E eu creio que Abraão fazia isso, mas ele tinha que sair de lá, e Deus fez promessa para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Sou mais para frente aqui, que depois vamos chegar lá. Aí no 13, versículo 14 e 15, 16, fala assim. Isso já é o Senhor, continuando falando da promessa que estava fazendo para ele. Ele disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: levanta-te agora, levanta-te. Ele disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele:
levanta agora os teus olhos e olha, desde o lugar onde estás, para a banda do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti a tua semente para sempre, e far-te-ei da tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra também a tua semente será contada. Era Deus falando através da promessa que estavam fazendo com ele, tinha feito a ele. Aí nós lemos um texto, veja bem, e depois que Deus ele faz essa promessa, passam-se o quê? Deus, quando ele faz a promessa, Abraão tinha 75 anos de idade. Aí passam o quê? 24 anos. Já pensou a espera de 24 anos por uma promessa? Por algo que Deus tem falado para fazer e ainda não fez? Muitas vezes a gente não quer esperar. Mas a Bíblia faz, nós temos que esperar com paciência no Senhor, porque Ele ouve o nosso clamor. Mas o nosso tempo não é o tempo de Deus. O nosso relógio não corre como o relógio de Deus, aleluia. Porque um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Louvado seja o nome do Senhor. Imagina Abraão nesse período de 24 anos, uma promessa que Deus fez para ele e não via se cumprir. Mas era um homem que também não saía da presença do Senhor. Era um homem que aguardava, aleluia. Eu não sei o que Deus tem te prometido, mas uma coisa eu digo: Deus é fiel para cumprir, não importa o tempo que já tem passado. Louvado seja o nome do Senhor, aleluias. E nós lemos um texto, e esse texto se passa o quê? 24 anos, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E essa promessa Deus vem confirmar. Aí começa no versículo 9: e disseram-lhes: onde está Sara tua mulher? Ele disse: ele aí na tenda. Ele conversando com os 3 anjos que Deus tinha enviado para falar da promessa, está aí, ó, do lado. Sara está aí, e Sara só ouvindo a conversa, só ali, ó, só esperta, ouvindo a conversa. Ele disse: ela está na tenda. Ele disse: certamente, ó, tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara a porta da tenda que estava atrás dele. E Sara ouvindo. Eu acho que Sara tinha até perdido a esperança. Nós não temos que perder a esperança. A nossa esperança é Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele fala assim, no 11: e eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Olha, Abraão com 99 anos, Sara com 89 anos. Olha quando chega a promessa, no momento que eles não estavam mais nem acreditando, que eles não acreditavam mais pela sua velhice. Sara não tinha mais vontade, Sara não tinha mais o desejo, Abraão não tinha mais o desejo por Sara. Acho que ele olhava para Sara assim, olhava assim: mas Deus falou que a promessa vai ser de Sara. Deus falou que a promessa vai ser de Sara, vai ser de Sara. Mas quando Deus tem que cumprir, irmão, quando Deus fala, Deus ele cumpre. Por que eu quero falar que Deus é um Deus de milagre? Deus ele chegou no momento que Sara não dava mais nada, que Sara falava: não tem jeito, não vai sair filho mais daqui não, aqui já era, o ventre já era. Mas tem hora que Jesus ele chega no momento que você menos imagina, onde Deus ele chega e ele faz o milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Eles não tinham força mais, irmão, eles já estavam tudo já. Ah, não vem mais. Aí o anjo fala, olha que maravilha que fala: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. O milagre aqui foi um milagre grande, não foi um milagre pequeno não. Foi um milagre grande, irmão. 90 anos para a mulher gerar um filho, para poder dar um filho a 90 anos.
Você não vê, se você vê uma senhorinha de 90 anos, de hoje em dia, se Sara tivesse daquele jeito, nossa, meu Deus do céu, é Deus mesmo, Deus purinho no negócio mesmo. A gente com o seu, já estou com 57, já estou capengando, já tudo doendo, imagina 90 anos. E era no momento que Deus chegou para o milagre, que era para eles verem que Deus é o Deus que quando Ele fala, Ele cumpre, não importa a idade, Ele vai e cumpre. E o milagre foi grande, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Aqui foi um milagre grande que Deus fez. Quer ver outro milagre também que o Senhor fez? Jesus no Novo Testamento, veja bem, Marcos capítulo 6, Marcos capítulo 6, ele vai nos falar da filha de Jairo, e diz a Bíblia, eu vou ler só até o versículo 23, eu vou ler o versículo 23, a filha de Jairo e a mulher que tinha um fluxo de sangue, que Deus, aleluia, louvado seja Deus, e 23, e rogava-lhes muito dizendo, minha filha está moribunda, rogo-te que venha, ele imponha as mãos para que sare e viva, aleluia. Jairo, quando ele vai até Jesus, a sua filha, ela estava apenas enferma. Moribunda quer dizer que ela estava o que? À beira da morte, estava o que? Quase morrendo, estava desfalecendo, estava fraca, mas aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele vai até Jesus, para que Jesus fosse até a casa dele, para quê? Para orar por ela e ela ser curada, ser sarada. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse tempo, aleluia, da história, desse texto também, ocorre muitas coisas. Ocorre que Jesus, uma mulher tinha um fluxo de sangue, tinha buscado muitas coisas, tinha buscado em vários lugares cura e não tinha conseguido, e Jesus curou essa mulher também. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando Jesus, ele vai à casa de Lázaro, à casa de Jairo, louvado seja o nome do Senhor, no versículo 35, quando ele vai, quando está chegando na casa, e ainda ele falando, chegaram alguns da sinagoga, a que disseram, a tua filha está morta. Quando ele foi até Jesus, ela estava quase à beira da morte, ela não tinha morrido, mas quando ele chega lá, ela já está morta. Fala assim, a tua filha está morta. Para quem fadas o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está falando para você, irmão, não temer nessa noite. Creia somente que o milagre vai ser grande. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes as pessoas que estão do teu lado nem acreditam mais no milagre, mas você tem que acreditar no milagre, porque você serve um Deus vivo. Você serve um Deus que tudo pode fazer em favor daqueles que nele esperam. Louvado seja o nome do Senhor. Aquelas pessoas naquela casa já falam, não, por que você enfada mais o mestre? Não tem mais jeito não, não tem mais solução para a tua vida não, não tem solução mais para a tua vida, para a vida da tua filha não, ela já está morta, não tem mais jeito não. Mas Jesus só diz, não temas, creia somente, porque o milagre é grande. Louvado seja o nome do Senhor, aleluias. Eu não sei se você tem buscado por alguém, aleluia, porque Jairo não buscava por ele, mas sim pela sua filha. Quem sabe você busca por um ente querido? Quem sabe você está aqui na casa do Senhor hoje, está buscando por alguém, está vindo buscar por alguém da tua casa, da tua família, aleluia, está vindo buscar também pelo vizinho. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus, mesmo que as pessoas falam, não tem jeito, não tem solução, mas você tem que falar, eu creio que Jesus vai fazer o milagre, que Jesus, Ele vai salvar. Louvado seja o nome do Senhor. A gente tem que acreditar, porque nós servimos um Deus vivo, irmão. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, aleluias. A Bíblia diz que, aleluia, onde estão dois ou três, Jesus, Ele se faz presente, mas você não consegue enxergar, mas Jesus está aqui, louvado seja Deus. Aquele cego de Jericó, irmão,
Aquelas pessoas enxergavam Jesus que estavam do lado, e ele não conseguia enxergar, mas ele tinha certeza que o mestre estava passando, e que o mestre tinha o poder para curar. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Ele tinha. Eu vejo ali, aleluia, louvado seja Deus, aquele cego de Jericó, como a igreja do Senhor hoje, que não enxerga Jesus, mas tem que acreditar que Ele está no nosso meio, aleluias, louvado seja Deus, aleluias. Nós não andamos por vista não, mas por fé, irmãos. Nós não andamos por vista não, mas sim por fé, aleluia. Quando você sai da tua casa, aleluia, não chega aqui para falar assim, eu vou ver se fulano de tal está na igreja. Não venha com essa intenção, mas venha sabendo que Jesus está no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós temos que ter essa certeza, irmão, porque se a gente não tiver essa certeza, para onde é que nós vamos então? Se ele fala que Jesus está no nosso meio, nós temos que acreditar. Se ele fala que Jesus ele pode curar, a gente tem que acreditar, irmão. Se ele fala que ele liberta, nós temos que acreditar nisso, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus, bendito seja o Cordeiro Santo de Deus, aleluia. E muitas vezes chegamos na igreja, na casa do Senhor, e ficamos o que? Desapercebidos, aleluias. Não abrimos nem a boca para louvar o Senhor e adorar o Senhor. Louvado seja Deus, irmãos. Aleluias. Nós temos que adorar, chegar e adorar a Deus, aleluia, de alma, de coração, de espírito, e não somente a gente jogar palavras por ar, não, só jogar palavras não, mas sim, vir do fundo do nosso coração, e quando vem do fundo do coração, Deus, Ele recebe e derrama a glória na sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor, aleluias, oh, aleluias, louvado seja Deus. Não tinha mais solução não ali para aquela menina, para a filha de Jairo. Quem sabe você não vê solução nenhuma, irmão. Quem sabe você olha para a sua causa, quem sabe você tem uma causa na justiça. Aí você fala, há tanto tempo essa causa está na justiça, mas eu não vejo trabalhar. Mas Deus, Ele está trabalhando, irmão. Porque Deus, Ele não dorme não. Deus, Ele não dorme. A gente dorme para descansar, mas o Senhor não. Enquanto nós dormimos para descansar, o Senhor Ele nos guarda da investida do nosso inimigo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele não dorme. Enquanto dormimos, descansamos o nosso corpo, aleluia, a nossa mente, o Senhor continua trabalhando em favor daqueles que o amam, em favor daqueles que o adoram. Louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia. Deus é Deus, aleluias, glória a Deus, aleluia. Então chegamos na casa do Senhor, irmão, mesmo sem força, porque a gente não é super-homem também, nem Mulher Maravilha. Às vezes a gente, devido à fadiga da carne, o cansaço do trabalho, porque nós somos seres humanos, mas nada pode impedir a nossa adoração. Nada pode calar a voz daquele que adora o Senhor. Nada pode calar a voz do adorador. Louvado seja o nome do Senhor. Você já imaginou o que Deus já fez por você? Que Deus tem feito na tua vida? Quantos livramentos Deus tem te dado? Aleluia. Tem livramentos que você viu e aqueles que você não viu. Aqueles que você não consegue enxergar, que você só sabe, aleluia, por alguém que fala. Louvado seja o nome do Senhor. Deus me trouxe aqui a memória, veja bem. Assim como me converti, comecei a caminhar para a casa do Senhor. Veja bem o que Deus Ele fez. Comecei a caminhar, já trabalhava na empresa que eu me aposentei. Eu sempre acordei cedo, sempre acordei 4h20 de casa. E veja bem, nessa época, passava naquela rua larga ali, e tinha uns elementos que eles iam fazer algo errado na rua lá. Eles iam fazer algo errado, não sei se eles iam roubar alguma casa, não sei o que eles iam fazer ali. Aí veja bem, eu estava começando a caminhar para a presença do Senhor, aí eles fizeram isso lá, e eu não vi nada disso. Fizeram, e eles me viram passando. Aí veja bem, eles fizeram o que tinha de fazer lá, me viram passando, tudo bem, aí
Fica só atento. Aí, veja bem, começando a caminhar para a casa do Senhor, aí eu fui num culto, ponto de pregação que tinha abaixo da casa que eu morava. Aí, veja bem, Deus levantou um senhor lá e falou assim, levantou, por isso eu creio. Eu creio que Deus ele usa a revelação. Tem revelação com a revelação de Deus, Deus ele confirma. Deus, quando ele fala através de revelação, às vezes a Bíblia fala que nós temos que provar os espíritos. Temos que provar para saber se vem de Deus. Se for de Deus, irmão, ele se cumpre. Se for de Deus, o que Deus falou com você, vai se cumprir em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Aí o irmão falou, Deus usou a boca do irmão para falar assim, ó. Eu te dei livramento de morte. Mesmo assim, irmão, eu te dei livramento de morte. Aí quando a gente está caminhando para a casa do Senhor, a gente não está nem. Aí, eu te dei livramento de morte. Aí veja bem. Aí passou. Aí que Deus usou aquele irmão, falou para você, é verdade, Deus te deu livramento de morte. Mas do quê? O que foi que aconteceu? Ela falou assim, aí um ex-cunhado meu falou assim para mim assim, o ex-cunhado, no dia que eles estavam fazendo, veja bem, ó, no dia que eles estavam fazendo a maracutaia deles, esse meu ex-cunhado não estava lá. Nesse dia ele não estava. Eles tramaram que ia me matar, pensando que eu tinha visto o que eles estavam fazendo e eu ia falar para alguém. Olha o livramento que Deus deu. Aí no dia que eles maquinaram em fazer isso comigo, me matar, que eles iam tirar a minha vida. Aí, nesse dia, quem que estava lá? Meu ex-cunhado. Aí eu passei, quando eu ia passando, eles falaram assim, é aquele dali. Aí meu ex-cunhado falou assim, vocês são doidos, você é louco? Aquele dali é meu ex-cunhado, rapaz, você vai matar ele por quê? O que ele fez? Não, porque ele viu, não, ele é meu cunhado. Ele é meu cunhado, para você ver, ó. Ele não estava no dia, mas no dia que eles iam fazer, Deus permitiu que ele tivesse. Louvado seja o nome do Senhor. Para guardar, irmão. Tem tantos livramentos que Deus nos dá que a gente nem sabe, nem imagina que Deus deu livramento. Até dormindo Deus dá livramento para a gente. Às vezes você sai para trabalhar, aí você fala assim, nossa, acordei atrasado, perdi o ônibus. Você vai saber se Deus está te guardando de alguma coisa? Às vezes do importuno dentro do ônibus, às vezes alguém queria brigar com você dentro do ônibus. Tudo isso Deus ele trabalha. Às vezes ele faz com que você atrase, mas para certas coisas não acontecer com você. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu fiquei assim, rapaz, foi isso mesmo, eles iam matar você. Eu ia morrer de graça, sem saber, mas Deus, ele me guardou naquele dia. Louvado seja o nome do Senhor. Isso foi o que eu fiquei sabendo e o que eu não sei. Às vezes você sabe de algum livramento que Deus te deu, e aqueles livramentos que o Senhor te deu e você nem imagina que Ele te deu. Nem imagina que Ele te deu. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Eu quero ler aqui também mais um texto aqui que fala também de milagre também. João capítulo 11. Vamos ver aqui o que Deus ele fala. Jesus ele tinha uma amizade com Marta e Maria. E de Lázaro também, eles eram muito amigos. E diz a Bíblia que, aleluia, Lázaro ele adoece. Aleluia. E as irmãs de Lázaro mandam avisar para Jesus que Lázaro estava enfermo, que Lázaro estava doente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E no capítulo 11, versículo 4 diz, e Jesus ouvindo isso disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus ainda fica mais naquela onde ele estava. Jesus, ele nem, não é que ele não deu a mínima, é porque Jesus, ele tem a hora e o momento certo. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe, aleluia, eu não sei se esse texto é antes da filha de Jairo, quem sabe aquelas pessoas não creram porque aquela menina tinha morrido, acabado de morrer, e ele ressuscitou, falando, não, isso aí o Espírito ainda estava, mas Jesus espera mais 4 dias para poder chegar lá onde Lázaro estava. Louvado seja o nome do Senhor. E Marta fala para Jesus, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Imagina o tamanho da dor daquela mulher. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão ele não teria morrido, não. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias.
Aí Jesus, ele fala assim, o 21, disse, pois Marta a Jesus, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluias. Aí no versículo 32, Jesus, ele fala assim, tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mesma coisa que Marta fala para Jesus, também Maria fala. Mesma coisa, se Jesus estivesse lá, ele não teria morrido, irmão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí quando Jesus vai se aproximando daquela tumba lá, louvado seja o nome do Senhor. O que Jesus, no versículo 39, irmão, adiantando que a hora está passando, 39, disse-lhe Jesus, tirai a pedra. Marta, irmão do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? 4 dias, irmãos, ali. Olha o tamanho do milagre que Jesus ele fez. 4 dias depois de morto, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ela falava, Senhor, o que ela queria dizer com cheira mal? Senhor, não tem mais jeito não. Senhor, não tem mais solução. Quem sabe você está pensando assim, igual está pensando ela. Senhor, não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas Jesus fala, tem solução sim, porque Deus é o Deus de milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é o Deus que pode fazer tudo, irmão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus pode fazer o impossível tornar possível na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ela não acreditava mais naquilo lá. Já era, não tem mais solução não. Mas Jesus, quando ele chega, irmão, aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A doença bate retirada, aleluia, aleluia, o morto ele revive, aleluia, o cego ele enxerga, o coxo ele anda, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia. Para você ver, irmão, 3 milagres, mas eram 3 milagres que somente Deus poderia fazer. Somente o Senhor, somente Jesus, ele pode fazer milagre na minha e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala que tudo é possível aquele que crê. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Bendito seja Deus. Eu peço que a igreja fique em pé em nome de Jesus. Estarei fazendo uma oração nesse momento, aleluia, para a glória de Deus, aleluia. Pode ficar aí mesmo, em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração. Deus amado, Deus querido. Nesse momento, Pai amado, levanto a minha voz a Ti, Pai. Senhor, aleluia, a Tua palavra foi pregada nesta noite, Pai. Tu és o Deus, Pai amado, do impossível, meu Senhor amado. Tu és um Deus que tudo pode fazer, Pai, em prol das nossas vidas, meu Senhor. No nome de Jesus Cristo, meu Pai amado. Eu não sei, meu Senhor amado, se tem alguém aqui enfermo nesta noite, mas, Pai, Tu és um Deus, ó Pai, que sara todas as nossas enfermidades, Pai. Tu és um Deus que cura, Pai. Tu és um Deus que nos liberta, que nos transforma, ó Pai. No nome de Jesus Cristo, Pai. Repreende, Deus amado, nessa noite toda enfermidade, Pai. Tudo aquilo que tem assolado a Tua igreja, Pai. Tudo aquilo que tem preocupado, meu Senhor. Tira toda a preocupação deste coração nessa noite, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, meu Senhor, para a glória do Teu nome. Ah, Deus Santo, Deus Todo-Poderoso. Quem sabe, meu Senhor amado, tem alguém aqui nessa noite também, Pai, aleluia, com causa, Senhor amado, na justiça, Pai, e, meu Senhor amado, quem sabe, está até demorando, mas Tu és um Deus, Pai, que pode fazer o milagre, meu Senhor, no nome de Jesus, Pai.
Tu és o advogado, Pai amado, dos advogados, ó Deus. Tu és o juiz dos juízes, meu Senhor. No nome de Jesus Cristo, meu Senhor amado, entra, meu Pai, nesta causa impossível, Pai, nessa noite, ó Deus, para a glória do Teu nome, ó Pai, para que o Teu nome, Pai amado, venha ser glorificado, Senhor, venha ser exaltado, ó Deus, no nome de Jesus, Pai, que eu te peço, meu Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Obrigado pelas palavras, Pai, que o Senhor colocou no meu coração nessa noite, ó Pai. Obrigado também pelo Senhor ter falado comigo, Pai, porque primeiramente o Senhor fala com aquele que está pregando, meu Deus, a Tua palavra, com aquele que está, Deus amado, com o microfone falando, o Senhor já começa a falar por ele, meu Senhor. Obrigado porque o Senhor também falou no meu coração nessa noite. Obrigado, Jesus, por tudo. E eu te agradeço, Pai, nessa noite, por essa oportunidade, em nome de Jesus. E as palmas louvem ao Senhor. Tem das suas mãos que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus, esteja sobre toda a amada igreja, não somente hoje, não somente agora, mas para todo sempre. E todo aquele que acredita, diga comigo, amém. Sejam todos abençoados, que as palmas louvem ao Senhor. Cumprimente o seu irmão com a paz, para a glória de Deus.